continuidade com as aulas sobre os gases. Nesse volume, vocês, alunos do primeiro ano do ensino médio, começaram a ver um estudo mais aprofundado sobre as substâncias nos estados gasosos, ok? Bom, nós vamos trabalhar também em combo. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar exclusivamente com a pressão parcial. Então, nós vamos trabalhar com a quarta semana do PET. Porém, na sexta-feira, nós vamos trabalhar melhor agora com o professor Leonardo quais serão os conteúdos, né, ali da segunda e da terceira semana que são recorrentes de caírem no Enem. Então, vocês vão trabalhar melhor a lei da cinética e principalmente a equação dos gases ideais, ok? Então, fiquem atentos. Assistam a aula de hoje e não percam a aula de sexta-feira, que vai ser um complemento dessa aula, ok? Bom, então, como objetivos dessa aula, nós temos entender por meio do modelo cinético molecular as propriedades dos gases, exclusivamente a pressão parcial, tá? E vamos dar uma pitada ali sobre o volume parcial, mas não se preocupe, é mais por curiosidade, ok? Para entendermos melhor um pouco sobre essa questão das misturas gasosas, vamos entender como que é essa relação do gás, né, da atmosfera com a nossa vida. Então, os gases, eles interagem com a vida na Terra de diferentes maneiras. Então, por exemplo, o gás oxigênio, ele é essencial para a sobrevivência dos seres aeróbicos, né, como nós, por exemplo. O gás ozônio, que ele é tóxico aos seres humanos, mas é essencial para filtrar a radiação solar. Então, se vocês se recordam, algumas aulas anteriores, de ciclos anteriores, eu falei a respeito disso. Eu falei como é importante a molécula de ozônio, né? Os raios ultravioletas que saem direto do Sol, eles são tão energéticos que eles quebram ali a ligação entre o ozônio, formando então o gás oxigênio, que se liga novamente a um outro oxigênio, formando o ozônio e liberando essa energia de volta para o espaço. Então, olha só como que é importante cada um desses gases. E ainda tem mais, vamos continuar. Bom, o gás carbônico e o vapor de água são responsáveis por manter as condições de temperatura na Terra. O gás carbônico também é responsável natural por deixar a chuva ácida. Então, tá aí dois fenômenos, né, que alguns alunos confundem, que é o efeito estufa e a chuva ácida. Quando nós falamos do efeito estufa, gente, o efeito estufa é algo natural que acontece na atmosfera terrestre e é essencial para que haja vida. Por quê? Esses gases, eles conseguem manter uma determinada quantidade de energia na atmosfera, o que conserva a nossa variação de temperatura. Se não fossem esses gases, não seria possível haver vida aqui na Terra. Por quê? Porque nós não conseguiríamos nos adaptar a essa variação tão grande de temperatura, ok? Outra coisa seria o gás carbônico, né? Mais especificamente o ácido carbônico, que faz com que a chuva seja levemente ácida. Ou seja, a chuva ácida, o fenômeno da chuva ácida, ela é natural. Porém, com o avanço tecnológico, com o avanço do consumo, chega então a esse terceiro ponto. A ação antropológica aumenta a emissão de gases na atmosfera. O que isso vai afetar? Vai afetar que vai haver um desequilíbrio agora sobre esses gases, sobre essa mistura. Então, a chuva será mais ácida graças à queima de combustíveis fósseis, porque nós eliminamos óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. E esses gases na atmosfera reagem formando ácidos muito mais fortes do que o ácido carbônico, fazendo com que essa chuva seja muito mais ácida, prejudicando lavouras, prejudicando até mesmo monumentos históricos. Quanto ao efeito estufa, esses gases aprisionam ainda mais a energia que nós liberamos aqui da Terra, da parte da estratosfera, o que faz com que aconteça um aquecimento global. Então, o fenômeno aquecimento global é algo que é provocado pela ação do homem, ok? Então, olha só como que é interessante essas relações entre a nossa vida, o nosso bem-estar, com
essa relação das misturas gasosas. Por isso é extremamente importante você, estudante, entender como que são as propriedades, o porquê de algumas características exclusivas dos gases. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos lá? Bom, como vimos, as substâncias elas podem ser iônicas, metálicas ou moleculares. As substâncias iônicas e metálicas, exceto mercúrio, são sólidas. As substâncias moleculares podem ser encontradas nos 3 estados de agregação. Então, olha só, quando eu tenho substâncias moleculares, quer dizer substâncias que fazem ligações covalentes entre si. Elas podem estar no estado sólido, um exemplo disso, o diamante. Elas podem estar no estado líquido e ainda estar no estado gasoso. Então, oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, esses gases que compõem a mistura gasosa atmosférica, eles são formados por moléculas, ou seja, por átomos que fazem ligações covalentes entre si, ok? E vamos lembrar rapidamente sobre esses 3 estados de agregação? Então, no estado sólido, nós temos os nossos átomos, eles estão vibrando, porém eles têm uma forma específica. Quando eles passam para o estado líquido, aumenta-se a energia, a interação entre esses átomos é menor e eles começam a perder o volume, ou seja, eles passam a adquirir o volume que tem o meu recipiente. E os gases? Os gases, eles recebem muito mais energia, então eles estão em movimento muito mais acelerado do que no estado sólido. Logo, as interações entre eles são mais frágeis, porém existem. E eles ocupam um espaço de todo o local. Então, se eu tiver uma seringa fechada e tiver gás ali dentro, e depois abrir essa seringa, o que tiver ali dentro vai ocupar todo o espaço local onde você tiver aberto, né? Onde você abrir ali aquela seringa. Então, essa é uma das características dos gases importantes, ok? Bom, vamos pensar aqui uma forma para a gente poder entender melhor sobre esses cálculos de pressão parcial, ok? Então, vamos fazer o seguinte experimento. Eu vou pegar 3 gases, A, B e C, e vou colocar em 3 recipientes. Esses recipientes estarão à mesma temperatura e terão o mesmo volume, ou seja, o volume interno desses recipientes são exatamente iguais. O que vai variar? Vamos acompanhar aqui comigo? Então, vai variar o número de átomos, ou seja, a quantidade de átomos que tem ali e a pressão que esse gás faz nesse recipiente. Então, lembrando, o que seria essa pressão que o gás faz ali no recipiente? O gás ele vai estar fazendo uma pressão, por quê? Porque como ele está agitado, as moléculas do gás vão se chocar na parede, provocando o quê? Uma pressão interna ali dentro. Então, se eu tenho um sistema fechado, o gás que está ali dentro, ele faz uma pressão sobre aquele recipiente, ok? Ótimo. Então, tá. Então, nós temos o gás A, o gás B e o gás C. Cada um deles tem a sua pressão e cada um deles tem uma quantidade específica. Cada um deles tem uma quantidade específica dentro de cada um desses vidros, ok? Desculpa, desses recipientes. Agora imagine uma segunda situação. Eu coloquei todos esses gases num outro recipiente com o mesmo tamanho, ou seja, ele tem o mesmo volume interno e a temperatura é a mesma. Então, vamos pensar, o número total de moléculas que vai ter aqui dentro vai ser o quê? Justamente a soma do número de moléculas do gás A, o número de moléculas do gás B e o número de moléculas do gás C. Então, o número total ali dentro vai ser o quê? É a quantidade de moléculas que havia em cada um daqueles recipientes separados, ok? Então, nós vemos que o número total vai ser igual ao Na mais Nb mais Nc. Lembrando que esse N remete à ideia de número de mols, tá? Ok. A pressão que vai haver aqui dentro é uma pressão maior do que aquelas individuais. Por quê?
porque é uma pressão agora dos 3 gases dentro de um único recipiente. Concorda comigo? Então, seria possível a gente dimensionar qual seria essa pressão? Ou ainda, dimensionar qual seria a pressão que cada um daqueles gases faria nos seus devidos recipientes? Bom, a pressão parcial é justamente isso. A pressão parcial de um componente de mistura gasosa é a pressão que ele possuiria se estivesse sozinho no mesmo volume e a mesma temperatura em que se encontra a mistura. Então, para me saber a pressão total ali, eu precisaria saber qual é a pressão que cada um desses gases faria individualmente. Então, a pressão total é a pressão da mistura e a pressão parcial é a pressão dos gases individualmente, num recipiente com o mesmo volume e na mesma temperatura, ok? Para a gente poder fazer uma dedução matemática, nós vamos utilizar essa fórmula da lei do gás ideal, que é PV igual a nRT. Como eu disse, vocês vão trabalhar melhor essa fórmula com o professor Leonardo na sexta-feira. Não percam essa aula, hein? Bom, então vamos lá. Vamos usar para o componente a pressão parcial A. Então, PA refere-se à pressão parcial, a pressão parcial do gás A, ok? Ótimo. E o Na é o número de mols do gás A, certo? E quando falamos da mistura, ou seja, a pressão total, o número total, não vamos colocar letra nenhuma, ok? Então, nesse sentido, nós temos. Bom, se formos calcular a pressão parcial, vamos precisar pegar essa equação e dividir pela equação da mistura, ok? Observe que nós temos algumas constantes, ou seja, alguns valores que não vão variar. A temperatura, o R, que seria uma constante, e o volume, uma vez que os recipientes têm exatamente o mesmo volume. Então, essas letras nós podemos cortá-las, ok? Então, o que é que nós vamos ter? Que a pressão parcial vai depender da quantidade de gás A, da quantidade de gás na mistura e da pressão da mistura. Se trabalharmos essa equação de forma melhor, nós vamos perceber que, isolando o PA, eu chego nessa fórmula, onde o número de moléculas do gás A dividido pelo número de moléculas da mistura vezes a pressão da mistura é igual à pressão parcial. E uma dica que eu dou para vocês, esse valor Na dividido por N, ou N total, é chamado de fração em quantidade de matéria, ou fração em mols, e também pode ser representada pela letra X. É uma porcentagem de quanto daquele gás tem no todo. Então, tem 20%, tem 30%, é 50% da mistura? Então, quanto que representa desse gás, ok? Bom, então, seguindo aqui, nós sabemos que a quantidade total de gás que vai ter ali dentro daquele recipiente vai ser igual à quantidade de cada um dos gases separados. Vou somar todo mundo, certo? E a pressão parcial, como que seria esse cálculo? Bom, se isolarmos na fórmula PV é igual a nRT, nós vamos ter cada um dos meus gases, certo? Beleza. Se eu substituir essa segunda linha pela primeira, eu vou ter a seguinte equação. Então, observe que a única coisa que está variando aqui é justamente os valores de P. PA, PB, PC e o P da mistura. Se eu fizer uma manobra matemática e deixar em evidência os valores que se repetem, eu vou observar que eu posso cortar esse VRT. Logo, o que eu vou ter? Que a pressão total é igual à soma das pressões parciais. Então, lá naquele caso que eu passei para vocês, se eu sei a pressão parcial de cada um deles, eu sei exatamente qual é a minha pressão total. Vamos trabalhar aqui nesse exemplo. Então, observe aqui, eu tenho o gás A nesse cilindro,
o gás B no outro cilindro. E existe uma conexão que está fechando, impedindo que esses gases se conectem. Ok. E eu tenho aqui um mostrador que me indica a quantidade de pressão que eu tenho do gás B. Quando eu abro, no caso, essa conexão, o meu gás A vai então para o gás B, certo? Observe que existe então aqui uma mudança da pressão, a pressão se altera. Logo, o que eu sei? Eu sei que a pressão total da mistura é igual à pressão parcial de A mais a pressão parcial de B. A pressão de B eu sei, é esse valor aqui, 1 atm. A pressão total eu também sei. Quem que eu não sei? Eu não sei PA. Então, para saber PA, eu preciso fazer o valor P, que é o valor da pressão da mistura, menos o valor de PB. Então, seria 1,5 menos 1. Então, eu tenho que PA será igual a 0,5 atm. Observe que parece ser algo bem simples, né? Só que vocês precisam entender todo esse processo para poder compreender aqui o porquê que a pressão parcial é considerada, a soma das pressões parciais é a pressão total, certo? Bom, dando continuidade aqui, de forma bem similar, o volume parcial vai ser exatamente igual. Então, o volume da mistura é a soma dos volumes parciais, ok? O que é importante você saber nesse momento é que, quando eu falo de volume, a pressão e a temperatura precisam estar constantes. Quando eu falo de pressão, o volume e a temperatura precisam estar constantes. E sobre o volume parcial, você tem que entender que aquilo ali é uma mistura. Logo, cada fração, cada espacinho que tem ali, eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, todos os componentes estão nas proporções ali devidas, ok? Vamos ver um exemplo rapidamente aqui. Eu tenho uma mistura gasosa constituída por 12 gramas de hidrogênio, 32 gramas de metano e ocupa um recipiente de 100 litros. E exerce uma pressão de 2 atm. E nós precisamos descobrir a fração em mols, a pressão parcial e o volume parcial. Então, olha só, a fração em mols. Se vocês recordam, a fração é o quê? A quantidade de a massa dividido pela massa molar. Logo, eu vou ter os seguintes valores. Então, eu vou ter 6 mols para o gás hidrogênio e 2 mols para o gás metano. Quando vamos calcular as frações em mols, nós precisamos deixar tudo em mols. Então, o valor total da mistura, quanto que é? Os 6 mols mais 2. Então, o total da mistura é 8 mols. E os valores parciais são os valores que nós encontramos. Então, diante disso, a gente encontrou 0,75 e 0,25. Quer dizer que, no todo, 75% da mistura é gás hidrogênio e 25% da mistura é gás metano. Para achar a pressão parcial, o que nós precisamos fazer? Utilizar essa fórmula. Então, nós vamos ter tanto a fórmula para o gás hidrogênio quanto para o metano. Observe que esse NH2 dividido por N, nós já calculamos no exercício anterior. Então, é só usar essa fração e multiplicar pela pressão total, que o exercício também já me deu. Eu vou ter aqui 1,5 atm e 0,5 atm. E o volume parcial, de forma muito similar, vai usar exatamente a mesma fórmula. Então, nós vamos ter aqui o volume parcial do gás hidrogênio, o volume parcial do gás metano. Vamos usar a mesma fração e vamos agora trabalhar com 100 litros, que representa, então, o volume no meu recipiente, ok? E aí eu tenho esses valores, 75 litros e 25 litros. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixe suas dúvidas nos nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-las aqui no nosso Momento ao Vivo.
No mais, um grande abraço virtual e até mais!